Pai do Senhor para os irmãos, quero nesse momento compartilhar uma palavra de Deus convosco. Vamos estar lendo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 10, versículo 7. Diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciado aos profetas seus servos. Aí nós temos essa questão do capítulo 11, versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reis do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Olha, baseado nesses textos, há um grupo, inclusive eu vi um vídeo de um cidadão na internet dizendo que aqui aconteceria o arrebatamento da igreja, chegando também a lembrar de 1 Coríntios 15, 52, da última trombeta, ao soar da última trombeta. Pois bem, a gente precisa analisar o texto à luz do contexto, sem forçar, e tomando parte da própria Bíblia, da própria Sagrada Escritura, para isso, para que possa, através dela, a gente ter uma noção correta da interpretação do texto. Então, baseado nisso, ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Veja, se pegar desde o versículo 1, vai dizer que o anjo jurou por aquele que vive e reina para sempre, que criou todas as coisas, tá. Então, depois dessa questão aqui, depois desse juramento, dessa fala, então ele vem dizer que nos dias acontece, quando o sétimo anjo trocar sua trombeta, cumpre o segredo de Deus, como anunciado aos profetas. Esse segredo de Deus anunciado aos profetas é que a gente precisa tomar a primeira ponto de partida aqui. Se está se referindo a profeta, está ligado ao Antigo Testamento. Porque é Lucas 16, se não me foge a memória, 16, que o último, a lei e os profetas duraram até João. João Batista foi o último profeta. Só que se nós formos analisar os profetas, a maioria deles, falar a respeito de Cristo, do reino, de que ele ia reinar, ia governar com justiça, inclusive Isaías, que é considerado o profeta messiânico, profetizou isso, que ele ia reinar, que ele ia governar. Então, a gente vai abrindo, digamos, uma chave nesse segredo aí, que o segredo dos profetas está relacionado com o reino, com o governo de Cristo na questão do milênio. Então, vejamos bem agora para a sétima trombeta, que na realidade essa é uma trombeta de juízo, está relacionado à trombeta de juízos, e assim como o sétimo selo aconteceu quase meia hora de silêncio no céu, os acontecimentos dessa sétima trombeta que o anjo toca, da última trombeta de 7, ela acontece algo no céu. É bom lembrar aos nossos amados que a trombeta era usada para diversas referências, para diversos eventos, para convocar para a guerra, para mandar parar a guerra, para reunir o povo. Em diversas ocasiões era usado a questão da trombeta. Então, não significa que porque está falando de uma trombeta que venha a ser a mesma, né? Então, precisamos analisar isso. O versículo 15 do capítulo 11 diz que o anjo tocou a sua trombeta. E aí eles relacionam o capítulo 10, versículo 7, com essa daqui. Agora vamos analisar para ver se realmente é isso. O que acontece? Qual é o contexto? O que se segue? Primeiro, então ele tocou a trombeta e houve no céu. Houve no céu, não na terra. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Houve no céu essa voz,
essa fala depois do toque da trombeta. Veja bem que quando se estuda o selo, no sétimo selo, quando abre o selo, há silêncio lá no céu, sem se referir a algo na terra. Mas agora vamos para o contexto, porque o contexto pode revelar ou esclarecer melhor essas questões. E quando há essas vozes no céu, anúncio do reino, do reinado, ele então acontece logo em seguida. Os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Isso no céu. Os eventos ainda estão desenrolando lá. Os eventos ainda estão desenrolando lá. Até por sinal que, desde o capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele é convidado a subir para o céu. João é convidado a subir para o céu. E agora já não é mais o primeiro personagem que começa mostrando no capítulo 1 para ele. Já não é Cristo, porque depois ele não aceita adoração, e que se fosse Cristo aceitaria. Tá? Então, os 24 anciãos se prostram no céu, adoram a Deus, logo depois desse toque da sétima trombeta, da trombeta do sétimo ano, da voz da trombeta do sétimo ano, como costuma dizer os defensores dessa teoria. Os anciãos se prostram no céu, né? Aí dizendo grande, aí eles começam a elogiar o seu grande, dizendo graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que eras, que há de vir, que tomas o teu reino, poder e reinaste. Aí iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para que seja julgado, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos que temem o teu nome, e pequenos e a grande, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Tempo de destruírem os que destroem a terra. Nós estamos no contexto, que se encerra no versículo 19. Nós lemos até o versículo número 18. E até agora não falou nada de, digamos assim, de ressurreição, de transformação, de arrebatamento, de ninguém sair da terra. Então parece que não está condizendo com os acontecimentos que nós vamos lembrar agora, que eles costumam tentar acasalar esses textos bíblicos, né? O 10 e o 7, o 11 e o 15, como 1 Coríntios 15, 52, e como também Tessalonicenses 4 e 15. Veja o último versículo do contexto que está se referindo à sétima trombeta. E abriu-se no céu o templo de Deus, e lá viu a arca de Deus, do concerto, foi vista no céu, no seu templo. E houve relâmpago, vozes e trovão, e terremoto, e grande saraiva. Sabe? Pode analisar do versículo 15 ao 19. Você não vai encontrar ressurreição. Você não vai encontrar nada disso. Pelo contrário, ainda está caindo saraiva, fogo, terremoto acontecendo. Isso não se relaciona, não tem como encaixar. É bem verdade que o anúncio foi feito no céu, houve adoração no céu, houve comemoração antecipada da posse, porque é só no capítulo 19 que realmente ele vem coroado com poder e grande glória, montado no cavalo branco. E ainda estamos no capítulo 11, gente. Veja, agora nós vamos então para analisar a última trombeta, que se refere o 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Veja, num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. A diferença dessa trombeta e a trombeta de Tessalonicenses das outras trombetas é que quando ela toca, acontece essas coisas, ó. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e ao tocar a trombeta acontece, os mortos ressuscitam com corpo incorruptível e nós seremos transformados. Então, quem está morto ressuscita, quem morreu em Cristo ressuscita com corpo glorioso, transformado, pronto para subir. Os vivos recebem esse corpo, passam por essa metamorfose sem provar a morte e se unem para encontrar com o Senhor.
Essa é a diferença que se faz de todas as outras, porque naquela lá, tanto do capítulo 11 lá, não tem nada disso. Essas duas trombetas, que Deus revela esse mistério para Paulo, tanto essa aqui como essa que nós vemos aqui de Tessalonicense, e aí em Tessalonicense tem uma clareza a mais, porque se você observar essa daqui, ó, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Só que aqui não diz quem toca a trombeta. Em 1 Coríntios 15 não diz quem toca. Só que em Tessalonicenses 4 diz quem toca. E aí é o mesmo Senhor, veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, a trombeta para o chamado, para a ressurreição, para o arrebatamento, não é tocada por anjo, é a última convocação de Deus, é o último toque de Deus, é a última oportunidade para a salvação pela graça, no sentido de não ter que enfrentar o degolamento como os perdidos ou como os que crerem no momento da grande tribulação. Essa é a trombeta do arrebatamento, é tocada pelo Senhor, não é por anjo, não tem anjo tocando, não. Aquela do sétimo anjo, então, do sétimo anjo do capítulo 10, o que é? É se relacionada aos segredos dos profetas. E qual era o que os profetas falavam? Que ia nascer um menino, que o principado estava sobre os ombros dele, que ele ia reinar com justiça. E está falando do reino milenial de Cristo, que acontece depois da batalha do Armagedon. Então, senhores e senhoras que nos ouvem, irmão em Cristo Jesus, não pode confundir gênero humano com mané germano. Não tem como. A escritura, ela tem a sua individualidade. Esse de Coríntios e Tessalonicenses tem um acasalamento, dá perfeitamente, porque ao tocar acontece as duas coisas que acontecem no 1 Coríntios, acontece em Tessalonicenses: ressurreição e transformação. Essa é a base para o arrebatamento. Os mortos têm que ressuscitar. E depois os vivos têm que ser transformados. É porque ainda as escrituras revelam em Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois nós os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando de ressurreição. Primeiro Cristo, as primícias, depois nós os que são de Cristo na sua vinda. Acontece ressurreição. Se não tiver relacionado ressurreição, transformação dos vivos, não é arrebatamento. Então, Apocalipse 10, versículo 7, Apocalipse 11 e versículo 15, com aquele contexto até o 19, não está tratando de trombeta de arrebatamento. Não é porque é trombeta que é a mesma coisa. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um e vamos ficar com as escrituras. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.